Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Você está vendo aqui do lado uma matéria publicada no site da Infomoney, dando conta que o Brasil chegou a mais de 64 milhões de CNPJs registrados, ou seja, um número bastante expressivo de empreendimentos abertos do país. Se levarmos em consideração que atualmente temos uma faixa de 24 milhões de empresas com seu CNPJ ativo, significa que 40 milhões de empresas estão inativas ou deixaram de existir. Essa matéria me fez recordar de um conteúdo aqui do canal, produzido já há algum tempo, onde trouxemos um comparativo entre o número de empresas abertas e fechadas em determinados períodos, demonstrando que apesar de todo ano várias empresas estão sendo abertas, ou seja, pessoas estão dispostas a empreender, outras tantas estão fechando suas portas ou se dissolvendo por algum motivo, e não são poucas. Nessa oportunidade, estarei trazendo esses dados atualizados para vermos esse comportamento atualmente. Sou José Marta Grapietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Histórico de abertura e fechamento de empresas por ano. Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil possui cerca de 23.205.853 empresas ativas, dados referentes ao mês de abril de 2025. Temos aqui uma tabela com dados extraídos do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração desse referido Ministério, contendo o total de empresas abertas e fechadas por ano, e aqui uma relação em percentual entre o número de empresas fechadas e abertas em cada período. Temos aqui também o saldo, ou seja, a diferença entre o número de empresas abertas e fechadas em cada ano. E apresentamos ainda a evolução em cada ano do número de empresas abertas e fechadas. Vamos então fazer uma breve análise desses números. Em 2019 foram abertas 3.169.677 empresas e fechadas 1.197.444, dando um saldo positivo para o ano de mais 1.972.233 empresas abertas. Cabe aqui ressaltar que não necessariamente essas empresas fechadas têm alguma correspondência com essas que foram abertas, mas segundo estudos, 65% das empresas fecham suas portas antes dos primeiros 5 anos de atividade. Como já citado, nós temos um outro vídeo aqui no canal tratando sobre este assunto. E naquela oportunidade abordamos todos esses aspectos de natalidade e mortalidade das empresas e alguns dos motivos que podem levar uma empresa a não subsistir ao longo do tempo. Estaremos deixando o link deste vídeo no final da apresentação para você que pretende abrir um negócio ou que já tem a sua empresa, uma vez que poderá conter informações que irão ajudá-lo nesse desafiador processo do empreendedorismo. Então tivemos aqui um percentual de 37,78% de empresas fechadas em relação ao número de empresas abertas. Já para 2020, essa proporção chegou a 32,03%. Tivemos aqui um aumento de 6,13% do número de empresas abertas e menos 10,2% na evolução de empresas fechadas. Já em 2021, tivemos 4.030.940 empresas abertas e 1.458.765 empresas fechadas, correspondendo a 36,19% do número de empresas abertas naquele ano. Já em relação à evolução, tivemos um aumento de quase 20% do número de empresas abertas em relação ao ano de 2020. Mas infelizmente também tivemos um aumento de 35,38% do número de empresas fechadas de um ano para o outro, quase 400 mil empresas a mais, como podemos perceber aqui. Já em 2022, a relação de empresas fechadas com o número de empresas abertas de 44,64%, e uma queda de 4,65% do número de empresas abertas em relação a 2021, e um aumento de 17,61% do número de empresas fechadas. Em 2023 e 2024, essa proporção passou dos 50%, ou seja, tivemos 56,04% de empresas fechadas em relação ao número de empresas abertas em 2023 e 55,77% no ano de 2024, onde observamos 4.257.613 empresas abertas e 2.374.526 empresas fechadas. Foram os maiores números encontrados para os dois eventos nos últimos 6 anos. Tivemos aqui um aumento de 9,77% do número de empresas abertas em relação a 2023
e de 9,25% de aumento no número de empresas fechadas. Valores esses bastante próximos. Temos aqui esse gráfico que demonstra as condições apresentadas na nossa tabela. Temos em azul o número de empresas abertas e em laranja o número de empresas fechadas em cada um dos períodos. Então podemos perceber aqui a evolução através das linhas e também a relação entre elas em cada período. Então partimos aqui em 2019 com essa configuração e em 2020 tivemos um aumento do número de empresas abertas e uma redução no número de empresas fechadas, aumentando aqui essa distância. Em 2021, continuamos com crescimento no número de empresas abertas e também no número de empresas fechadas, mas podemos ainda perceber uma boa distância entre as linhas. Já em 2022, tivemos uma queda no número de empresas abertas, mas continuou subindo o número de empresas fechadas, diminuindo aqui a distância entre as duas linhas. Em 2023, tivemos uma certa estabilidade no número de empresas abertas, mas continuamos subindo no número de empresas fechadas, havendo aqui um estreitamento das nossas linhas. E já em 2024, como nós vimos, batemos o recorde do número de empresas abertas, mas também do número de empresas fechadas, e tivemos, em relação a 2023, um pequeno afastamento entre as linhas. Claro que são vários motivos que levam uma empresa a suspender e até encerrar as suas atividades, mas é inegável que esses números são bastante expressivos e carecem de uma análise mais aprofundada, da que de certa forma demonstram uma instabilidade da nossa economia. Trouxemos aí esses números que de certa forma demonstram como o brasileiro tem um espírito empreendedor, uma vez que a todo ano milhares de empresas são abertas. Mas por outro lado, podemos perceber um dado preocupante, que é o alto número de empresas também que fecham suas portas anualmente, que podem ter os mais variados motivos. Como já colocado em outro vídeo aqui do canal, que estamos deixando no final da apresentação, nós abordamos alguns desses aspectos, que não trouxemos novamente nessa apresentação para ganharmos tempo. Lembrando ainda que aqui no canal Monetários temos inúmeros conteúdos que versam sobre gestão, finanças, formação de preços, processos contábeis, ou seja, uma gama de informações que tem como objetivo auxiliar e contribuir para a melhoria das empresas e também de todas as pessoas no modo geral. Então convido você a acessar o nosso canal e buscar os conteúdos que possam ser do seu interesse, que acredito que poderá ser de grande utilidade. Se você gostou dessa apresentação, já dê o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.